Vai perguntar. Fala, gente, paz, tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo em Cristo, irmão Rodrigo Maurício, evangelista Rodrigo Maurício. Estamos começando o nosso segundo podcast, Cristo Todo Dia. E eu tenho certeza que vai ser mais um, como foi o primeiro, com o pastor Átila. Hoje aqui vai ser mais um especial, tanto para tua casa, para sua família, quanto aqui para a gente que estamos aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial nesse podcast, tá bom? Hoje nós temos uma convidada especial, missionária Daniele, uma irmã que Deus tem levantado, uma irmã que prega, esteve pregando agora na nossa vigília aqui na de Belém do Campo de Bauru na sede, vai pregar dia 31 também. É uma irmã que tem um testemunho lindo de vida, onde encontrou Jesus. Eu quero já apresentar ela. Estamos aqui com a nossa missionária, irmã Daniele. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Amém, pastor. Que eu tenho certeza que você vai contribuir muito para que pessoas que nos assistam, vão nos assistir ainda, tenham a sua fé de alguma forma edificada. Então, com certeza. Se pudesse apresentar para a gente. Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aqui quem vos fala é a missionária Daniela Rodrigues. E para mim é uma honra, pastor, estar aqui nessa noite, prestigiando, nessa noite de bênçãos e vitórias que o Senhor nos concedeu, de estar aqui essa noite para o Senhor selar de bênçãos e vitória. Amém. Essa noite aos nossos corações. A honra é toda nossa. Amém. Mulher de Deus, está aqui com o seu marido, o irmão Roberto. Deus em Cristo os abençoe. Antes da gente já dar início aqui, faço o pedido que eu sempre faço. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Cristo Todo Dia. Nós temos nosso Instagram também, Cristo Todo Dia. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua casa, tá bom? Missionária Daniele, eu sempre pergunto para quem participa com a gente, primeiro, como que foi o primeiro contato com Jesus, como a senhora encontrou Jesus, se a senhora já vem de um lar cristão, sobre a sua família. Apresenta-se para a gente aqui nessa noite. Amém, pastor. Sim, meu pai era um homem de Deus, pastoreou muitos anos, um rebanho aqui em Bauru, e sempre nos proporcionou, a conhecer esse Jesus, ter intimidade com ele, em casa, só eu, que vou na igreja, que sirvo e busco, infelizmente, meus irmãos não vão na igreja, somente eu. Mas ele sempre procurou mostrar aos nossos corações esse Jesus, tudo que o Senhor poderia nos proporcionar. É aquela questão, Se Jesus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, Adorar pelo que ele é. Sim. E não pelo que ele faz. Então, ele sempre teve uma intimidade muito linda com o Senhor. E como eu, que tive um encontro lindo com esse Senhor, ele passava em nossos corações para vivenciar as promessas desse Deus. Então, foi assim que esse caminhar com esse Senhor, eu digo, que foi de muitas lutas, de muitas percas, de muitas adversidades, que eu me acheguei aos pés desse Senhor, Não foi fácil chegar até aqui, mas o Senhor, ele foi fiel. Teve uma infância bem difícil. Bem difícil, aqui pastor. Em Bauru, Aqui em Bauru. Nós morávamos na Vila Garcia. Sim. E meu pai pastoreou há muitos anos, a igreja que ele era pastor na época. Uma infância muito difícil, muito dolorosa, Ele catador de papel, minha mãe faxineira, e eu nasci com uma enfermidade aos 23 dias de vida, desenganada de 12 médicos, E foi aí que a minha trajetória ministerial começou, Através da vida dele, um homem com comunhão, oração. Não tinha ouro nem prata a igreja, mas era aquelas igrejas... A gente fala igrejinha, mas com todo o respeito do mundo, que eu me converti também. Sim. A gente fala igrejinha pelo tamanho pequena, simples, não tinha ouro e prata. Sim. Mas eram homens devotos a Deus, mulheres devotas a Deus. Então, seu pai era desses assim. Sim, um homem muito temente a Deus, fiel a Deus. Fiel a Deus. Ele era um homem que subia ao monte e não tinha horário para descer. Um homem fiel a Deus, um homem que rompeu a medicina para que eu pudesse estar aqui. Um homem que chegou diante de muitos médicos, 12 médicos, eu fui desenganado. Então, é um homem que viveu uma experiência linda com Deus. Tá, então vamos lá. A senhora já tocou no assunto. Essa enfermidade que a senhora teve, a senhora nasceu com ela?
Sim, eu nasci aos 23 dias qual de que vida. era? É uma doença rara no pulmão. Para medicina eu tenho o pulmão esquerdo, mas ele não trabalha. Ele né? não trabalha. Não. Então, quando eles me operaram, né? Eles tiraram, na época, muitas coisas, tumores, né? E um dos médicos que era fora do país falou para o meu pai, falou, olha, o senhor não tem o que fazer, a gente vai assinar aqui, tirar os aparelhos, arrancar ela de lá, porque ela está morta, não tem o que fazer. Meu Deus. Então, ele foi um homem que, mais uma vez, rompeu uma sociedade, rompeu todos os padrões para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu digo que é uma experiência, mas é viver promessa de Deus. Eu vim falando com o meu esposo. Eu estou vivendo as promessas de Deus. O médico, então, desenganou a senhora? Desenganou. 12 médicos. 12 médicos. Desenganou. Um internacional, um de fora ainda. Isso. Desenganou. Não tinha mais. Isso, não tinha mais. Quantos anos tinha? A primeira cirurgia eu fiz com 23 dias de vida. 23. Depois o meu pai assinou o termo de responsabilidade e levou para casa. Depois a enfermidade voltou novamente e foi aonde que o médico deu o atestado de óbito. Ah, deu o atestado de óbito. Sim. E aí ele... Com respaldo de mais 12 médicos. Aí meu pai, ele viu que eu estava num quarto isolada, não tinha ninguém, não tinha nenhum suporte. Ele falou, já que a minha filha está morta, ela vai ficar aqui, então eu levo ela morta para casa. E eu quero provar mais uma vez que esse Deus, ele é fiel, que ele quebra protocolo para nos dar vitória. Levou morta para casa. Os vizinhos... Saiu do hospital morta. Aí ele deixou na cama e os vizinhos iam lá ver. E detalhe, eles iam fazer mais cirurgias, mas ele arrancou do hospital pela fé. O médico disse, o senhor é doido. Como o senhor pode fazer umas coisas dessas? Ele disse, eu sei bem que o meu Redentor, ele vive. Deus. E levou para casa morta. Então, eu sempre tive, desde a infância, experiências com Deus. Reais. Ele levou a senhora para casa morta. Aí ele começou um propósito de oração. Isso, um propósito de oração. Ele fez 40 dias e 40 noites. E ele disse ao Senhor, eu só saio daqui quando Jesus passar na minha casa. Meu Deus. Então foi uma experiência linda. Eu sempre tive e digo que para viver milagre e propósito de Deus requer renúncias e sacrifícios. Meu Deus. Então o Senhor, ele nunca nos dará algo que nós não possamos carregar. E eu sempre digo, pastor Rodrigo, o ambiente não nos muda, mas nós mudamos o ambiente que nós congregamos, que nós trabalhamos e nós oferecemos o Senhor todos os dias uma oferta agradável às narinas de Deus. Eu sempre digo isso, é viver promessa de Deus. Tem gente esperando a mudança no ambiente, né? Exatamente. Mas sendo que nós podemos mudar nós somos a mudança. Nós somos cura na vida de alguém. Sim. Nós temos que entender que nós temos que ser cura na vida de alguém. Sim. Temos que ser a resposta para a vida de alguém. Então, eu sempre vivi essas experiências. Hoje, meu pai é falecido, já tem 30 anos, né? É uma morte assim, muito dolorosa, mas o Senhor nos provou que, através da vida dele, sempre tem esperança de vida. Mas ele chegou a contar para a senhora, por exemplo, levou a senhora morta para casa, ele começou um propósito de 40 dias. Sim. Quantos dias, mais ou menos, de propósito? Sim. A senhora voltou à vida? Como foi? Ele conta esse momento? Contava. Ele levava nos cultos fúnebres. Antigamente era muito lindo, né? Sim. As pessoas precisam entender a voltar ao primeiro amor. Sim. Então, ele me levava nos cultos fúnebres, culto nos lares, sítios. Então, os irmãos esperavam. E ele dizia, ela estava morta, mas ressuscitou. Então, era uma experiência muito linda, né? Com Deus. Então, ele contava, ele tinha o prazer, né, na infância, de levantar ali o vestido ou a minha camisa para mostrar os sinais que Deus deixou, porque o Senhor me deixou o sinal, né? Então, assim, eu não tenho seio esquerdo, eu só tenho direito, né? Então, ele tinha o prazer. Também não. Ele tem, mas ele não trabalha. Ele não tem o suporte como direito, né? Então, ele tinha o prazer de me levar
E eu sempre digo, pastor Rodrigo, nas minhas ministrações, as pessoas precisam vivenciar e viver o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o seu carro? É a sua casa? É as suas finanças? Não. O primeiro amor é o Senhor ser resposta na vida de alguém. Isso é sempre ser o primeiro amor. Então, ele sempre nos mostrava o que é viver milagre de Deus. Então, eu posso dizer, eu sou um milagre de Deus, né? Foi e permanece sendo ainda, né? Exatamente. Só um pulmão trabalhando. Isso. Meu Deus, que coisa linda. Foi tirado 5 tumores da cabeça, numa das outras cirurgias que eu fiz, né? Tudo decorrente a essa doença rara. Tudo decorrente a essa doença rara. Mas 5 tumores na cabeça? 5 tumores na cabeça. Meu Deus. E é viver milagre de Deus. E ele sabia que ele ia e não ia voltar mais. Então ele dizia para minha mãe, olha bem, instrua sempre ela na presença de Deus, porque eu sempre levo em meu coração. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então é você viver as promessas desse Deus todos os dias e entender que eu tenho que ser a cura para a vida de alguém. Maravilha. Missionária, nós vivemos hoje num tempo, a senhora sabe muito bem também, que nós... É uma geração que está deixando de crer nesses milagres, né? Sim. Eu até respondi um tempo atrás aí, numa das minhas mensagens, eu falando sobre o testemunho do irmão, do missionário João de Oliveira. Um testemunho bem conhecido no meio das Assembleias de Deus, bem conhecido, bem respeitado. E um youtuber cristão bem famoso foi lá, comentou na minha postagem, zombando de que aquela história de fato era verdade, né? Sim. Que ele ressuscitou e tal. Então a gente vive uma geração hoje que tá bem difícil de elas crerem nisso aí. É uma geração incrédula, né? E que a senhora poderia falar para essa geração assim, que não acredita mais em milagres, né? Hoje parece que é uma geração que essa juventude também parece que não crê muito, parece que é só contos e contos de pessoas mais velhas, só que não acredita. E para que essa geração possa voltar a acreditar que nós temos um Deus que é o mesmo, né? Permanece o mesmo. Ele opera ontem, opera hoje e vai continuar operando. Exatamente. Então ele não mudou, né? Ele não mudou, pastor. Ele é o mesmo Deus. E eu sou prova viva disso. De que o Senhor, ele não muda. Somos nós que mudamos, né? Por que nós não vivenciamos mais milagres nas congregações, né? Do paralítico andar, né? Do surdo ouvir, do cego ver. Por causa da nossa hipocrisia humana, de nós entendermos que o nosso problema vai além do problema do meu irmão. Então, para essa geração que eu digo, que o Senhor não mudou, ele é o mesmo, né? E que eu sou prova viva disso, né? Tem até muitos pregadores, né? A irmã Suzana, uma grande mulher de Deus, um testemunho lindo de vida também, a gente acompanha ela, né? Nas suas ministrações. Ela já era para estar morta, né? Passando os momentos tão difíceis, né? Fazendo ali a hemodiálise. Olha que coisa linda, essa mulher, ela ministra lindamente, ela sai entendendo que o Senhor, como o hino diz, é dia após dias. Então eu digo para essa geração de hoje, né, que o Senhor, ele não mudou, ele continua sendo Deus. Fomos nós que mudamos, nós que deixamos o Senhor de lado, né? Porque quando a gente entra nessa era que nós estamos vivendo, né, o século que nós estamos vivendo é um século muito difícil, né? Vão trocar Jesus por tantas coisas, trocam Jesus por carro, Jesus por roupa, Jesus por tantas coisas, e esquece que ele não mudou, ele é o mesmo Jesus, né? O Jesus que foi lá, ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que está aqui neste ambiente e entendendo ao meu e ao seu coração que ele é fiel, sim, que ele quebra protocolo para nos dar vitória. Sim. Aqui sou eu, irmãos, o Senhor ressuscitou. Eu estava morta, eu fui para casa morta. Meu pai dizia, o Senhor vai passar na minha casa e vai entender que muitos que iam me visitar, pastor, eu fedia, cabia a mão de minha mãe dentro do buraco das costas. Eu estava morta. E o Senhor, ele, quando ele entrou naquele ambiente, ele fez milagre. E eu sou um milagre da parte de Deus. Então é isso, é você viver milagre, você pregar milagre. Eu posso pregar, eu posso louvar,
Mas se eu não tiver uma vida apta de oração e vivenciar que eu vim para curar a vida de muita gente, nada me serve, nada me vale. Então a gente tem que entender que o Senhor, Ele é fiel. Glória e Ele a não Deus. muda. Glória Ele a é o Deus. mesmo. Sim. Então a senhora deve ter também algumas... A senhora já encontrou nessa caminhada outras irmãs, irmãos com testemunhos assim, como o da senhora, não igual, mas testemunhos assim, que experiências que a senhora ouviu, que já que entramos nesse assunto, para ratificar a fé, né, das pessoas que estão nos assistindo aí, alguma experiência que a senhora mesma teve com Deus, se a senhora puder... Sim, sim. Ouviu, contou, conviveu com alguém. Sim, com sim. Eu testemunhos. conheço um cantor, ele chama Natalino, e ele é um milagre da parte de Deus. Ele louva a Deus só com o pulmão, somente um. Sim. Então ele sempre está aí adorando a Deus, Do Belém, né? vivenciando Verdade. as promessas desse Deus. Então, pastor Rodrigo, nós não viemos aqui contar o conto da Caronchinha, dizer que só foi uma passagem, que eu ouvi falar. Não, eu vivi essa experiência com Deus. E quando eu pude entender o irmão Natalino, tantos irmãos, tem uma irmã da cidade de São Paulo, se eu não me engano, eu acho que ela chama Jaqueline também, a missionária Sidneia de Botucatu, conhece muito bem, também tem um pulmão só. Olha aí. Quando foi o ano passado, ela viveu uma experiência muito linda com Deus também. Nós oramos, intercedemos, e o Senhor, Ele foi fiel mais uma vez. Nós entendemos, né? Eu não vou contar milagre de ninguém, eu vou viver o meu milagre. Glória a Deus. Né? A irmã falou agora, usou a palavra de oração, né? A oração, a gente pode dizer que é o fator para que isso ocorra, né? Sim. A importância de um cristão para ver milagres, a importância de uma vida de oração com Deus. Eu até vi, acho que era pregando mesmo lá na nossa igreja, a senhora falou sobre a parte da oração, sim, sim. da importância de nós hoje termos uma vida de oração, para que através da oração nós vejamos, né, milagres. E hoje há uma dificuldade também de oração dessa geração. Sim. Nas minhas ministrações eu sempre gosto muito de citar sobre Daniel. Sim, eu vi. Porque Daniel, ele teve uma vida contínua de oração. Daniel, ele não foi lançado às covas dos leões porque Daniel pecou, porque Daniel adulterou. Não. Daniel, ele era observado. E quando nós temos um chamado, nós sempre vamos incomodar a vida de muita gente. Nós sempre vamos ser aquela pessoa que incomoda quando nós chegamos e vivenciamos algo na vida de alguém. E na vida de Daniel não foi diferente, porque Daniel, ele é levado cativo, né, para o cativeiro babilônico. Então Daniel, ele começa a ser observado pelos que poderiam dar um suporte a Daniel. Então eu aprendo que eu posso pregar, eu posso louvar, mas se eu não tiver uma vida apta de oração, eu não chego a lugar nenhum. Então é isso que eu sempre falo nas minhas ministrações. Quando eu oro, o céu me ouve, mas quando eu clamo, o céu me responde. Meu Deus. Então é lindo. Nós vivermos esse milagre com Deus. Nós temos a vida apta de oração, porque quando nós oramos, o Senhor, ele rasga o céu para nos dar vitória. Eu sempre aprendo isso, pastor Rodrigo. O céu é minha agenda. O Senhor, ele faz a minha agenda. Então, quando o Senhor, ele faz, ele se responsabiliza para que eu possa viver e vivenciar milagre da parte de Deus. Ter uma vida apta de oração e você chegará em lugares altos a qual você jamais esperou estar, vivendo uma vida de oração. Porque eu sempre digo, no meu crono, no meu tempo, eu ajo como eu quero, da forma que eu quero, mas no Kairos de Deus é diferente. Então, a vida de oração, sempre orando, nós chegamos aonde o Senhor quer que nós chegue. Maravilha. Amém? Glória a Deus. A senhora tem percorrido aí, eu estou acompanhando a senhora agora, a gente conheceu faz pouco tempo, mas indo nas igrejas, pregando, em Bauru, fora de Bauru, sobre o ministério. Hoje nós temos, né, a gente que está nos bastidores, a gente conhece muita gente, tudo, e tem uma parte, infelizmente, né, que venderam o seu chamado. Sim. Negociaram a sua chamada, a sua promessa.
o trocaram pelos prazeres, pelo dinheiro, pelo poder e mecanizaram a sua chamada. A gente vê aí vários escândalos sobre ministério que envolve dinheiro e tal. Sobre ministério, qual conselho a senhora poderia dar? Como a senhora tem alguma aliança com Deus no sentido de, em algumas coisas, como a senhora deve agir no ministério? Questão de tudo, questão de dinheiro, questão de ir atender, a senhora tá para a obra aí, o que daí vier, que hoje tem uma geração um pouco meio Nutella, né? Sim, sim. Parece que, né, e a senhora sobre o ministério, sobre chamada. Eu sempre digo, pastor Rodrigo, o chamado ele dói. Dói, né? O chamado ele traz renúncia, Sim. né? Mas o Senhor ele não dá chamado para qualquer um. Não. Então eu sempre digo ao meu esposo, né? Nós vamos aonde o Senhor nos permitir que nós vai. Porque o Senhor jamais vai nos dar um chamado que nós não possamos carregá-lo, né? Então sempre eu digo nas minhas ministrações, culto dos lares, cultos fúnebres, o Senhor nunca nos dará um chamado que nós não possamos carregá-lo. E eu sempre digo também, eu nunca quero ser peso na vida de ninguém. Então, quando o Senhor nos dá um chamado, Ele nos responsabiliza a viver esse chamado. Como assim? Sempre me convidam a ministrar, a louvar. Missionária Dani, qual o valor que a senhora cobra para pregar? Né? Então isso é uma palavra muito forte, muito pesada, difícil, né? É difícil, É. não é verdade? O senhor pastor, quanto o senhor cobra para pregar? Eu A respondo palavra assim, não é cobrada. Eu respondo assim, você está me devendo, irmãs? Entendeu? Né? Eu não cobro porque você não está me devendo. Não tem Exatamente. problema. Então, a gente não pode ser peso na vida de ninguém. Então, eu acredito que o Senhor, Ele nos responsabiliza a viver esse chamado. Eu digo que Bauru é uma cidade muito difícil do Senhor ministrar, do Senhor louvar, do Senhor pastorear. Por quê? Nós estamos vivendo uma geração que tudo é pago. Sim. Né? Quantas pessoas vão estar na igreja? Qual o valor que vão me dar? Comércio. Entendeu? Comércio, né? E a gente, quando sai por aí, eu ministro em várias igrejas, em várias cidades, as pessoas costumam, né, fazer essa pergunta, né? Então, eu sempre, de todo o meu coração, né, as pessoas têm que estar aptas a entender, né, que nós somos missionários. O carro não vai com água, né? Então, o mínimo que a pessoa precisa entender é ter o bom senso, Sim. né, de nos dar os nossos gastos para que nós possamos chegar, né? Porque eu sempre digo, pastor Rodrigo, a casa de Deus, o altar de Deus não é lixão, né? A igreja, infelizmente, precisa entender que nós pensamos a propósito do céu e o céu se responsabiliza a nossa chamada. Já tive experiências lindas com Deus. Meu esposo está aqui, ele pode dizer. Eu fui ministrar num congresso e uma irmã me disse assim, olha, missionária Dani, entrou pra gente R$18, né? Um congresso. Então, eu estava lá, ministrei, o Senhor fez grandes coisas. E tinha um casal naquele dia. E aí, eu sempre fui apaixonada por almas, orar por almas. Eu tenho um caderno de oração, eu oro da meia-noite às 3 da manhã. Hoje está fazendo mais 45 dias. Então, eu estendo essas campanhas de oração. As minhas irmãs sempre dizem, quando nós estamos dormindo, você está rasgando a madrugada orando. Glória a Deus. Então, eu fui nesse congresso ministrar. E eu me lembro que foi uma experiência ministerial muito grande, pastor Rodrigo. Você que está nos assistindo, viva milagre de Deus, propósito de Deus ao seu ministério e ao seu coração. E ela me pediu uma oração. Ela disse, missionária, você poderia orar por mim, pelo meu esposo? Nós vemos aqui e a gente soube que a senhora está ministrando e a gente ama ouvir a senhora ministrar. Pois bem, orei por ela, pastor. E quem anda com R$1.000 na bolsa nos tempos que nós estamos vivendo? E aí ela me olhou e me disse, missionária Dani, enquanto a senhora orava por nós, Deus mandou nós te abençoar. Então é o Senhor viver. Ministério é isso, é renúncia, é sacrifício, mas é viver propósito de Deus. Meu Deus. Na hora que eu olhei aquele dinheiro, eu olhei pro meu esposo e disse, meu Jesus, será que é de verdade? Eu vou contar de novo para ver se eu não estou sonhando. Entendeu? É o Senhor viver. Propósito de Deus. Essa geração precisa viver. Propósito de Deus. O Senhor nunca nos levará para ser envergonhado nem confundido. Ele cuida
Se ele nos deu um ministério, ele cuida e ele é fiel. Eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Agindo ele, quem vai impedir? Então é isso. Ministério é isso, é sacrifício, é renúncia. Essa palavra está um pouco escassa do nosso meio, que é a renúncia. Né? Exatamente. A senhora me falou dos R$18. Um dia eu tinha uma experiência aqui em Bauru também, no começo do ministério, né? Eu prego vai fazer 10 anos. Eu recebi também R$13 de oferta. Só que assim, Deus sabe o nosso coração. Exatamente. Né? Muitas pessoas vêm, jovens no Instagram hoje, perguntam, Pastor Rodrigo, como que eu faço para ter um ministério assim e tal, né? E eu sempre falo, seja fiel a Deus. Sim. E realmente seja fiel no pouco. Exatamente. Tem gente que começa agora, Deus está levantando agora, o camarada já quer estipular um valor alto, Exatamente. já quer hotel de 5 estrelas, sabe? Tem que ir aos pouquinhos. E essa palavra renúncia, Exatamente. ela é importantíssima no ministério. Sim. Quando eu comecei a pregar naquele calor da emoção, eu mas eu trabalhava ainda em outra empresa secularmente, e eu naquele afã de pregar, eu trabalhava à noite, pedia conta do serviço para pregar. Eu fiquei 2 anos e meio, 100% na obra, na itinerância, dependendo. E eu lembro quando eu pedi a conta, 3 meses depois, eu quase não conto isso, mas agora acho que o Espírito Santo está me conduzindo aqui a contar. 3 meses depois, a minha esposa teve uma enfermidade, ela ficou internada pouco mais de um mês, e eu tinha saído do serviço, tinha perdido o plano médico, não tinha dinheiro para pagar aquela estadia dela, que foi um hospital mais particular, porque tinha que ser. E eu lembro como se fosse hoje. Fui em outra cidade, eu ficava o dia todo lá. Às vezes, quando eu saía para ir para casa, na pista, o diabo vinha no meu ouvido e dizia, o que você fez? Olha o seu Deus aí agora. Saiu, perdeu o plano, não tem dinheiro para pagar, sua esposa enferma, grave, e olha o que você fez. E eu lembro das vontades que às vezes, na fraqueza que a gente tinha de bater o carro e orar para Deus nos levar, mas o diabo, como ele é astuto, ele vai no ponto fraco. Exatamente. Né? E eu até me emociono falando, porque um momento foi difícil, mas o ponto que eu quero chegar é a renúncia em prol daquilo que a gente representa. Exatamente. Porque o que a gente representa é maior do que a gente. Sim. É maior do que o nosso nome, maior do que o nosso ego. Então, exatamente. O que a gente renúncia não é em prol nosso, é em prol do reino. Porque, na verdade, Pastor Rodrigo, Satanás ele nunca vai querer o nosso bem material. Jamais. Satanás ele nunca vai querer o carro do Senhor, o seu terno, a sua roupa, o seu calçado, o seu trabalho. Mas Satanás ele sempre vai querer e entender o que nós estamos apto a renunciar para o reino. E isso é lindo, porque quanto mais eu deposito diante do altar de Deus, mais o altar me devolve para mim viver promessa de Deus. O altar não rouba e não pega nada, ele se devolve e acrescenta. O altar nunca fica devendo nada a ninguém. Então é viver, né, essas experiências com Deus, renunciar. É uma palavra linda. E cavar poço. O que você está apto a renunciar pelo reino de Deus. E cavar poço, né? Exatamente. Esses meninos que falam assim, Pastor Rodrigo, quero pregar tal lugar, não sei o quê. Tem que cavar poço. Exatamente. Você tem que ir pregar, R$12 de oferta, não é oferta, põe no seu bolso, vai, prega, tem que fazer a obra. É uma geração, pastor, que não viveu. Exato. Né? Eu me lembro que antes de ser ungida missionária, quantos anos se passaram, né? Quantas igrejas eu limpei com maior amor, com maior carinho, com a chave da igreja, servindo água. Quanto mais eu me lanço, mais viver promessa eu irei. É a caverna, né? Exatamente. Está ali escondido, mas trabalhando. Exatamente. Né? É viver. A gente tem que sentar, ouvir e aprender. É uma geração que ela não senta para aprender e quer nos ensinar. Exatamente. Né? Então é isso. Se converte hoje, né? Assim, exatamente. Se converte hoje, já quer hoje começar o ministério lá em cima, né? Exatamente. Eu me converti com 16 anos. Na pastora Gisele, não sei se a senhora conhece. Conheço. Me converti lá. Ela vai agora na nossa igreja, no culto de jovens. Eu me converti lá no Atlas, mas na época da Benedito Ribeiro. Né? Ela vinha aqui também no podcast com a gente. E eu fiquei, acho que 7 anos. Eu queria pregar, mas fiquei 7 anos na caverna. Estudando, preparando, sentado para ouvir. Depois de 7 anos que eu peguei o microfone para pregar. Eu fiquei 10 anos. Então, aí meu esposo falava assim, bem, pelo amor de Deus, como você aguenta? Né? Vem pregador, vem cantor, você louva.
E você está aí fritando pastel. E eu falava assim, Deus tem algo reservado ao meu coração. É que o Senhor sabe aonde nós suporta chegar. Sim, e quando nós chegamos no nosso limite, aí entra o limite de Deus. É o Senhor forjando o nosso caráter para nós viver promessa maior. Porque se o Senhor não faz isso, aonde o Senhor nos leva, o ego sobe. Verdade. Né? E ele precisa bater. Então é uma geração, igual o senhor falou, que o ego precisa ser abatido, né? Para poder viver o propósito de Deus. Sim. Exatamente. Tem um recado aqui, né? Porque tem um pessoal que não gosta, que é os haters, né? Que vai lá no Instagram xingar, porque eles ficam bravos, né? Mas assim, ó, você que está comercializando a fé, trocou, já vendeu o seu chamado, o seu ministério, mecanizou na fé, uma hora Jesus te pega. Pega, não adianta. Você pode ir para qualquer canto. Quando você Deus deixou de ser a sua primazia, se deixou de fazer por amor. Exatamente. Pronto. Às vezes só tá lá no trono, sentado, mas Deus já te rejeitou faz tempo igual Saul, né? Exatamente. No dia que Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. E muita gente, Davi, né? É uma geração que eu ouvi a ministração, acho que do pastor Cláudio Gama. Sim. É uma geração que está trocando Jesus pior do que Judas. Nossa, verdade. Né? Nós estamos vivenciando isso. Troca Jesus porque está vivendo pior do que Judas. Troca por uma noite, por um dia, por um carro, por uma estadia. É a geração que nós estamos vivendo. Mas ainda assim, existe remanescentes na terra que o adora em espírito e em verdade. Deus e é por nós, né? E é por causa dele. Não é sobre nós, mas é sobre ele. Não é sobre a nossa chamada, mas é sobre a chamada que nos impulsiona a viver propósito de Deus. É uma palavra muito forte também. Viver propósito de Deus. A senhora falou assim, desses últimos tempos. A senhora crê que nós estamos nos últimos instantes da igreja na terra? Com certeza, pastor. Com certeza. A gente entra numa igreja, o senhor vai entender bem mais que eu. O pregador está suando o paletó de pregar. O irmão tem todo lugar para dormir, mas ele dorme na igreja. O irmão tem todo lugar para conversar, mas ele conversa na igreja. O senhor já reparou? Sim. O irmão tem todos os lugares para estar com o celular, mas ele está com o celular na igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E é aquele hino que diz, mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa, o céu é o meu lar, o céu é minha morada, lá é a nossa morada. Então que ele volte, volta logo, Jesus. É essa geração que, infelizmente, nós estamos vivendo. E ele vai voltar em breve. E quem não tiver com as suas roupas lavadas, suas vestes limpas, não ouvirá a trombeta tocar, né? Pastor, eu acho que o senhor é dessa época, de quando Jesus usava pastores para repreender a igreja. Sim. E a pessoa aceitava. Sim. Hoje em dia, a pessoa sai da igreja. Processa. Entendeu? Para não ser corrigido, porque a palavra não mata. A palavra é a mesma. Aleluia. Então ele prefere sair da igreja do que renunciar. Olha a palavra novamente. Renunciar para viver propósito de Deus. Então eu sou desse evangelho genuíno. Que Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Lembra? Quando Deus usava, conserta-te. Porque ou eu te arranco daqui. O camarada ele já levantava e falava, Jesus, deixa eu sair. Porque vai que fala meu nome aqui na igreja. Como que eu vou enfrentar depois? Havia o temor, as pessoas estão perdendo o temor. As pessoas pecam, continuam pecando e saem da igreja para não viver o cuidado. Porque eu digo que é cuidado de Deus. Deus não envergonha ninguém. Não, o que envergonha é o pecado. Deus ele não envergonha ninguém. Então, quando eu sou cuidado daquele ato que eu cometi, eu estou vivendo os cuidados de Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Então, nós estamos vivendo, igual o senhor falou, os últimos dias na terra. O camarada recebe, ou é repreendido por Deus ou pela liderança,
E ele sai, abre o cardápio de igrejas, que hoje tem muita igreja por aí, né? Exatamente. E ele abre e encontra uma que ele acha que tá bom para ele. Exatamente. Até também aquela igreja acontecer alguma coisa, ou apertar também ali o estreito para ele. Aí ele sai e vai para outra igreja também, né? Não se cria, não é mais uma geração que criou raízes, né? Sim. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre as tamargueiras do deserto, que elas são uma das poucas espécies que crescem no deserto, porque as suas raízes são raízes profundas. E elas só crescem para cima quando as suas raízes encontram as águas lá embaixo. Sim. As tamargueiras elas crescem até no máximo 10 metros, só que a raiz da tamargueira ela pode crescer até 10 vezes mais que ela. Sim. Tem raízes de tamargueiras com quase 100 metros de profundidade. Então, quando ela encontra a fonte de água, o lençol freático, aí sim ela cresce. E ela não tomba, por quê? Porque as suas raízes são profundas, né? Aí tem hoje os crentes que é o pé de alface. Exatamente. Que não tem raiz, né? Qualquer vento, qualquer palavra mais dura, qualquer confronto, porque a palavra confronta, não afronta, mas confronta, ele sai, o vento bate, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, daqui a pouco sai. Está desviado. Exatamente. Não tem experiência, né? Não tem experiência, com Deus. Não viu Deus, não teve... Não vivenciou. Não vivenciou Exatamente. Deus. Não conheceu o Deus, Sim. né? Às vezes conheceu às vezes o templo. É que na verdade, liturgia. pastor Rodrigo, muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir, mas né? não conhecem ele de sentir. De sentir. Então estão perdendo a experiência com ele, né? Porque quando eu conheço a voz de Deus, eu não me embarganho com coisas que não me levam a vivenciar o reino do céu. Glória a Deus. Então a gente tem que entender a ter promessas, mas a promessa dói, a promessa traz renúncia, e que cada dia mais, quanto mais nos dado, mais cobrado. Mas toda obediência gera privilégio. Eu prefiro obedecer do que sacrificar. Então, quando eu entendo isso, é uma geração que precisa entender, viver experiência com Deus. Experiência com Deus. Exatamente. Conhecer esse Deus, né? Tem gente que conhece só o templo, a liturgia do culto. Sim. Mas não conhece o Deus do templo, né? Exatamente. Igual Samuel. Ouviu a voz do Senhor, não conhecia tudo da liturgia, mas não conhecia a voz de Deus. A voz de Deus. E é uma geração que precisa... a gente abordou renúncia, oração, experiências com Deus, né? É verdade. Mas eu creio que Deus vai soprar do teu espírito aí. Eu creio. Para que nós temos um avivamento. Eu creio. De uma geração que vai encontrar esse Jesus e pregar com autoridade a palavra, não vender, né, a sua chamada, aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Sim. Missionária, como a senhora disse, a senhora é uma família de 5 irmãos. Isso. O pai, a mãe da senhora? A minha mãe, ela não é evangélica. Não é evangélica. Minha mãe é viva, não é evangélica. É igual ao meu caso, ela teve uma experiência muito triste, né? Quando meu pai faleceu, pastor Rodrigo, a gente foi despejado da casa que a gente morava. A gente morava no fundo da igreja, que o meu pai pastoreou muitos anos. E quando meu pai faleceu, a pastora que foi pegar, né, posse dessa igreja, ela deu carta de despejo à minha mãe. Meu Deus. Então nós ficamos morando na rua, né? Então minha mãe teve uma experiência muito dolorosa, porque nós estamos pregando aqui hoje, é uma verdade, né? Está faltando na geração de hoje o amor. Eu posso pregar, piedade. Eu posso louvar, mas se eu não tiver amor, sim, de nada me vale, sim, né? Então ela teve uma experiência muito triste. Então o senhor imagina, né? Enterrar o esposo. Fazia 2 meses que o meu pai tinha sido enterrado. Aí nós fomos roubados, ficamos com a roupa do corpo, né? Se passaram esses 2 meses, chega essa pastora, com a carta de despejo na mão. Minha mãe recebe essa carta. Meu irmão, na época ele estava, né, preso, estava num presídio. A minha irmã, com 11 anos de idade, tinha acabado de ser curada da leucemia, né? Eu, com aquela experiência que eu vivi, né, que cabia os 9 dedos da minha mão, a mão de minha mãe cabia dentro do buraco das costas. Então, aonde a minha mãe poderia ter um respaldo de amor, a minha mãe não teve esse respaldo de amor, né? A minha mãe teve ingratidão daqueles que nos poderia. O que é o evangelho, pastor Rodrigo? O que é o evangelho no dia de hoje?
A gente sempre olha e vai dizer, olha, o evangelho é amor, o evangelho é retidão, o evangelho é comunhão. A Bíblia vai relatar e vai dizer, né, que o Senhor, ele é amor, ele é carinho, ele é gratidão, ele é renúncia. Aquela mulher, quando foi para ser apedrejada, Jesus, ele entra no centro. Ele olha para aquele povo e diz, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Esse é o nosso Jesus. Mas, infelizmente, né, a Bíblia vai dizer também algo que eu amo de paixão, é quando o Senhor nos chama num propósito de viver coisas maiores, né? Nós sempre vai ouvir aquela questão de dizer assim, ó, o Senhor é amor, o Senhor é renúncia, o Senhor é retidão, o Senhor é gratidão, né? Então a minha mãe não teve nada disso. Pelo contrário, a minha mãe teve ingratidão daqueles que poderiam, né? O que é evangelho, né? O que são pastores, o que são missionários, né? O que são evangelistas, né? Aonde a minha mãe poderia ter um respaldo. Sim. Foi aonde que a minha mãe, né, de viveu. Deus cuidar dos órfãos, das viúvas. A minha mãe viveu a sua maior dor, né? De ver nós no meio da rua, olhando para o céu e dizendo, Senhor, o que vai ser de nós? E eu sempre ia com o meu pai, e ele sempre dizia, o meu Redentor, ele vive, e é ele que cuida de nós. E eu me lembro dessa experiência com Deus, né? Dele ser enterrado, nós viemos para casa e nós fomos roubados, nós ficamos com a roupa do corpo. E eu me lembro que eu fui orar. E eu disse ao Senhor, o Senhor é fiel e nos fez uma promessa que eu ia pregar aos 4 cantos da terra, eu ia louvar o seu nome, o Senhor ia me levar para outros países. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, pastor Rodrigo. Por isso eu estou aqui hoje, para viver promessa de Deus. Então, minha mãe, ela não é crente, né? Ela sempre diz para o meu esposo, a Daniela, ela nasceu para curar, né? É o Senhor curar em meio à dor. Então, eu nasci curada para curar a vida de muita gente. Então, eu chego lá, minha mãe sempre fala ao meu esposo, ela está aqui porque o pai dela rompeu uma sociedade, rompeu a medicina, rompeu o protocolo para ela estar de pé e vivenciar que ele é, que ele faz e que ele pode. Eu me emociono sempre de lembrar aquela noite. Pensa numa noite demorada, porque o corpo demorou 4 dias para chegar. Meu Deus. Ele morreu em Pelotas, em Rio Grande do Sul. 4 dias para o corpo chegar. Pensa numa demora, parecia um século. Aí a gente perde quem a gente mais ama, de uma morte muito triste, né? Então, quando ele foi, aonde nós poderíamos receber o respaldo ministerialmente, dizendo, né? O ministério evangélico, né? Que nós vivenciamos, a gente não teve. Eu poderia não pregar, não louvar. Se põe no meu lugar, pastor Rodrigo. Eu tinha todos os motivos de não querer pisar a igreja evangélica. Mas a chamada não é sobre mim, mas é sobre ele. Então eu sempre digo para minha mãe, mãe, hoje a senhora tem a melhor casa do quarteirão. Porque se ela não despeja a senhora sempre iria morar de favor de alguém. Meu Deus. Lembra de José? Sim. Então é isso. Irmãos de José acharam que estavam fazendo para José um mal, estavam fazendo um bem para José, impulsionando José. Vai viver promessa, José. Vai ser governador de um povo cativo e libertador de um povo sedento. Então, minhas irmãs, eu vim para cá, minha irmã falou, pelo amor de Deus, depois ele me passa onde é que eu quero ver. E elas não vão para a igreja, mas tem em mim espelho. Pastor, seja a cura na vida de alguém. Eu sempre digo isso. Sempre seja. Eu fico assim, por mais que a gente está no ministério, são histórias que a gente fica, são fatos que a gente fica perplexo porque a gente vê como que Deus faz, né? Exatamente. Deus, ele esmaga mesmo a azeitona para que saia... Exatamente. Para que saia
o azeite puro, né? Exatamente. Ele arrancou a senhora de um ambiente humilde, improvável. Nos lugares mais improváveis, o Senhor sempre vai realizar os seus maiores milagres. Exato. Fez a senhora vencer a morte, a medicina, essa história toda, e com uma ação de levantar a senhora para curar. Exatamente. A senhora que foi tão ferida, né? Olha como que Deus faz as coisas. E meu pai era um homem muito sábio. Ele não tem essa geração de hoje de agenda, né? Sim. Ele dizia, filha, Saudade, as oportunidades virão, Sim. mas você só vai aonde Deus permitir que você esteja. Sem forçar, né? A porta com Não, ninguém. pastor, é uma geração que briga por agenda, por cadeira. Exato. Não, eu sou muito assim, eu sempre falo com meu esposo, eu sei bem da onde eu fui tirada. E da onde eu saí, ninguém quer entrar. Não. E aonde eu vou, poucos irão pela permissão dele. Verdade. E é isso. O Senhor sempre será pouco para muitos. Sim. E muitos Sim. para poucos. É isso. Muitos então, vão querer estar no lugar que a senhora chegou, Exatamente. mas não vão querer passar o que a senhora passou. O que eu né? passei, exatamente. Não vão querer. A prova que o Senhor viveu, eu acho que eu não conseguiria viver. E aqui eu vivi, Sim. o Senhor não conseguiria. Então é isso. Que lindo, hein? Seja cura na vida de alguém, sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de um podcast desse não saiu mais crente, né? Sai mais. Espero que esses cortes, esse podcast atinja milhares, em nome que eu tenho de certeza, Jesus, milhares que vidas, de pessoas. o nosso propósito, né? Que o intuito desse podcast Porque, apesar de... seja almas. Exato. Apesar de, assim, a gente fala que são tempos difíceis, só que a gente vê a sede que essas pessoas têm. Às vezes ela não demonstra, mas dá pra ver no olhar da pessoa que ela precisa encontrar esse Jesus. Esse Jesus. As pessoas aí fora estão sedentas por Jesus. Só que Exatamente. muitas não sabem que a sede é por Jesus. Sim. Elas estão tentando matar essa sede com outras coisas. Sim. Sabe assim? Eu tenho gente da família que eu nunca imaginei mandando mensagem querendo conhecer mais de Deus, sabe? Então, assim, são pessoas que estão... A alma delas... Sim, sedentas. Sabe? O corpo pode não estar, mas a alma delas estão clamando Exatamente. por esse Deus. E por isso que Deus... Oxalá que Deus levante mais missionárias, Amém. pregadoras como a senhora, para que a senhora possa levar essa palavra de cura, né? Amém. Para essas almas que precisam. Precisam, né? Eu falo sempre que a alma vale mais que o mundo inteiro. Sim. Né? E que o reino não é barganha, né? O reino é logo ali, mas é tomado da força. E nós possamos entender que o Senhor, ele está aí à porta, né? E é lindo porque Jesus, ele bate para entrar, né? Sim. Olha que elegância, né? Satanás não, ele entra destruindo tudo. Então que essa geração, pastor Rodrigo, possa entender de receber Jesus. Olha que elegância esse nosso Jesus. Possa entrar. É bom demais, né? João 15:16 vai dizer, não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós. Sim. É lindo. E é sobre isso. É bom demais ser crente, né? Oh. É muito bom ser crente. E como é? Muito bom. É muitas experiências com Deus. É muito. Nossa, se a gente for falar... A senhora sobe monte ainda. Sobe monte. Meu Deus do céu. É muito bom. Eu tô devendo, faz tempo. Eu me converti, mas eu não saía do monte. Era os montes de Piratininga, era não sei da onde. É muito bom. E a gente tem que se policiar, porque eu já tive... A gente teve várias experiências no monte com Deus de oração. Tem uns que criticam o monte também, que é uma besteira, né? Porque a gente vai no monte, Jesus orava no monte, a gente vai também no monte lá. Sim, uma forma de renúncia, você tirar saiu do barulho dessa sociedade em casa, celular, não sei o quê, e aí você vai para o monte um pouco se retirar para orar a Deus, né? Sim. Um silêncio e tal. E a gente subia muito monte, só que se a gente não se policiar, não vigiar, é o que eu falo. A gente vai entrando no automático ali da vida e tal, e fazendo as coisas que tem que fazer, as responsabilidades, e daqui a pouco a gente está num ciclo ali e a gente vai deixando, não tendo mais tempo para orar, mais tempo para subir o monte, né? Exatamente. Então a gente acaba tendo que se policiar nisso aí. Exatamente. Eu até ia começar um propósito de oração no monte, eu não comecei.
Virou o ano, ia começar e veio não sei o que, aparece 1 milhão de problemas na vida e a gente acaba errando. É porque, na verdade, a gente sempre quer agir no automático, Exato. né? Por exemplo, se o senhor é convidado a pregar num congresso, pode estar chovendo, mas o senhor vai. Pronto. Porque o senhor deu a sua palavra. Exato. De estar ali, né? Mas fala que é no monte, chove, você já quebra a sua palavra. Entendeu? Exatamente. Então, que nós possamos nos policiar, todos nós, né? Maravilha. Em nome de Jesus. Missionária Dani já, né? Amém. Já somos da casa. Eu chamo minha irmã de Dani também. A gente está acabando o programa. Amém. Mas eu queria que você deixasse em 2 minutinhos aí mais uma... Se a senhora puder olhar para essa câmera aqui e dar um recado. Eu sei, depois eu vou cortar esse vídeo, vou postar, vou impulsionar ele para que atingir bastante pessoas. Dá um recado para essa geração aí. O que a senhora acha que tem que ser feito? Ou um conselho para que eles possam encontrar mais e ter mais experiência com Jesus? Amém. Glória a Deus. O conselho que eu dou é que você sempre possa ter uma vida apta de oração. Seja no seu trabalho, seja aonde você estiver. Tenha uma vida apta de oração. Porque eu orando, o céu me ouve, eu clamando, ele me responde. Então você que está me ouvindo nessa noite, tenha uma vida apta de oração. Tenha uma vida de renúncias a Deus. Porque você possa entender e viver e dizer que você foi um sobrevivente, que o Senhor nos concedeu essa noite de bênção e vitória, para que você possa viver milagre de Deus, é você contar o seu próprio... Você vai parar de contar milagre dos outros e viver o seu próprio milagre. Esse é o conselho que eu te dou nessa noite. Viva uma vida apta de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas, missionária. Amém. Eu creio. Que Deus continue te usando. Amém. Dia 31, na vigília, estaremos lá ouvindo Deus te usar. E que esse testemunho de vida da senhora chegue a muitas pessoas que estão precisando. Assim como a André também, que vai vir aqui, também tem um testemunho. Uma benção. Forte. Sim. Foi curada. Ela nos impulsiona a continuar. Exato. Uma fé tão grande. Sim. Né? Ela nos impulsiona, sempre sorrindo e entendendo que dias melhores virão. Eu falei para ela quantas vezes eu chegava em casa, às vezes um pouco assim, desmotivado, desanimado. Abri o Instagram, tava ela lá. Já sem cabelo, mas com um sorrisão no rosto, dizendo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Ela nos impulsiona, né? Deus é fiel. Deixa eu dar um recadinho antes de finalizar aqui. Gente, eu vou começar um estudo no meu Instagram, tá? E no grupo lá que você que nos acompanha no Instagram, sobre o Apocalipse capítulo por capítulo, tá bom? Então nós abordaremos capítulo 1, 2, 3... A partir do capítulo 4 ali, que a gente tem uma visão um pouco mais futurista, ou a visão completamente futurista, que a partir do capítulo 4 é o futuro que vai acontecer ainda, diferente de outras visões aí, né, do Apocalipse, mas nós assembleanos, como bom assembleano e bom intérprete da Bíblia, que nós cremos que a partir do capítulo 4, muitas coisas ainda é o futuro que tem reservado. Então, a partir do capítulo 1 até o capítulo 22, estaremos falando sobre tudo, tá? Quem é os 144 mil, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o anticristo. Estaremos falando sobre as profecias de Daniel capítulo 9, capítulo 7, Zacarias, e com um compilado do Apocalipse. Eu tenho certeza que vai ser bênção para tua casa, tá bom? Eu vou deixar o link depois aqui embaixo no meu Instagram, no canal também do YouTube. Você entra lá e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá bom? Missionária, mais uma vez, obrigado. Amém, pastor. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Muito, Deus muito abençoe. você, seu maridão Roberto. Amém. Ali, Deus te abençoe. Glória a sua a Deus. família, estaremos em oração. Amém. Coloque o meu nome, da minha família, já nesse está. caderninho. Já Desde está? o ano passado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que eu tenho certeza Amém. que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Exatamente. Né? Deus te abençoe, viu, Amém. missionária? Eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Deus uma abençoe honra o senhor. E até breve, viu? Amém. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, Pai do meus Senhor, irmãos. dá um paz do Senhor aí, Paz do missionária. Senhor, Deus abençoe. Olha lá, da paz do A Senhor. paz do Senhor, Deus abençoe.